Vamos imaginar que o Milei, ele se sagre vencedor em 22 de outubro. Qual vai ser o impacto disso para o Mercosul e para aquele tão sonhado acordo bilateral entre União Europeia e Mercosul? Não vai mudar nada, Pavinato, porque o Mercosul, institucionalmente falando, depende do voto individual de cada um dos países, independente de quem é o governo, ideologicamente falando, do tamanho do país, da escala do país, da produção do país e da economia do país. Hoje a Argentina é uma âncora para o Mercosul pelos seus indicadores, mas não vai atrapalhar em absolutamente nada. Onde pode, inclusive, ter uma problemática, você mencionava que uma das opções do Milei era detonar, explodir o Banco Central. O Banco Central argentino tem um problema crônico também. Ele foi criado em 1935, o presidente deveria durar 6 anos, e a única vez que durou 6 anos foi o primeiro presidente. Daí para frente, nenhum presidente durou 6 anos. Mas aí acontece a mesma coisa que no jogo, um time de futebol. Você diz, teria que fechar o Corinthians, sei lá, estou inventando qualquer um, ninguém fique mal com isso. Mas por quê? Porque está perdendo. Não, é só colocar você uma diretoria boa, um técnico bom, que traga jogadores bons, e aí começa a jogar bem. E aí você fala, agora não precisamos mais fechar. Isso seria a colocação do Banco Central argentino. Dá independência, coloca um técnico bom aí para trabalhar, e você vai resolver o problema do Banco Central sem necessidade de fechar ou de explodir, como deseja o Milei. Muito bem. Fernando Capês tem uma pergunta para você também, Segré. Aliás, obrigado por estar aqui conosco, presenteando nossa audiência com essas informações de quem conhece, né, a Argentina melhor de quem acabou de discutir o lixo de Piracicaba, agora está dando pitaco na Argentina. Obrigado por estar conosco. É um prazer. Boa tarde, Segré. Boa tarde. É um privilégio para a nossa audiência poder contar aí com essas informações suas, que eu tenho certeza que nenhum outro veículo de comunicação tem com essa profundidade que você está abordando. Então é muito importante para a nossa audiência acompanhar essas informações que você está passando. Eu tenho muito medo do chamado efeito Orloff. Eu sou você amanhã. Então nós estamos vendo o governo socialista, o presidente socialista Alberto Fernandes, emitindo dinheiro, peso adoidado, para tentar suprir o déficit fiscal e gerando uma inflação enorme. Então, esse rolo compressor, né, essa bola de neve aumentando o déficit fiscal, a que ponto pode chegar em termos de inflação? Essa é a primeira pergunta. E se o Javier Milei tem um discurso um pouco mais do Estado mínimo, de privatização, de parcerias público-privadas, de retomada do crescimento? Essa questão. E a outra que eu queria que você explicasse, o pessoal está nos acompanhando, porque linha de frente também é cultura. Então, essas eleições primárias que existem aí, desde 2011, né? Faz uns 12 anos que tem esse modelo que é o único no mundo, né? São as primárias abertas, simultâneas, obrigatórias. Por que se fez esse modelo? O que indica você ser vencedor das primárias em termos da eleição que vai se realizar em outubro? Agora são 15 horas e estamos com Gustavo Segré, direto de Buenos Aires. Vamos lá, primeira questão. Foram tantas perguntas, Capês, que já esqueci a primeira, mas eu vou começar pela última. Por que foram colocadas essas primárias obrigatórias e simultâneas? Porque, inventadas pela Cristina Fernandes na época, ela queria avaliar, prévia às eleições, que valem realmente como estava a oposição. Então, inventaram essas passos, que em teoria seriam umas primárias de todos os partidos políticos. Porém, se você avalia o resultado de ontem, foi somente para Juntos pela Mudança, porque o Milei não tinha ninguém que concorresse com ele, e do ponto de vista do oficialismo, era Sérgio Massa e um Boulos, que aqui se chama Grabois, que ele faz tutorial para invadir propriedades privadas, mas que ele não tem nenhuma, nem estrutura e muito menos capacidade. Então dava por seguro que ia ser um Massa vencedor. Então a Cristina inventou essas passos, essas primárias, para avaliar alguns meses antes, poucos, 2 meses e meio antes das eleições presidenciais, essa situação de definir, em teoria, os candidatos, mas na realidade era avaliar a fortaleza da oposição.
e te coloca de alguma maneira com 70 dias de prazo para que a pessoa possa identificar o que pode fazer o governo, nesse caso, para tentar reaver esse caudal eleitoral que hoje perdeu. E aí a resposta é dinheiro, soltar dinheiro, terra arrasada, e vai ficar uma terra arrasada como já deixou a Cristina Fernandes quando o Macri assumiu, que não tinha dinheiro nem para pagar as aposentadorias. E aí tem esse efeito Orloff que você mencionava, que concordo plenamente, em relação a 2 governos da esquerda na Argentina, aparece o Macri da direita, que não conseguiu fazer as reformas que precisava, e ele não tinha um Banco Central autônomo, interferiu na taxa de juros, atrapalhou a economia, termina perdendo as eleições. Do ponto de vista do Brasil, se você vê, é a mesma coisa. Foram 2 governos do PT, considerando os 2 de Lula e 1,5 da Dilma, entra o Bolsonaro. Mas aí teve uma grande vantagem, que foi a presidência tampão do Temer, que conseguiu fazer reformas estruturais que Macri não conseguiu. A reforma do teto de despesas, teto de gastos, e a reforma trabalhista e sindical. E aí vem, depois do Macri, o governo de esquerda também. E aí aplica uma frase que eu gosto muito, que menciona que o populismo de esquerda, quando perde as eleições, ele tenta destruir o país. Mas quando ele ganha, depois de ter governado no passado, ele consegue. E foi o que o governo da Cristina e do Alberto Fernandes fizeram na Argentina. Eu espero que não seja esse o final do governo Lula, porque o sofrimento do povo é muito grande. Mas quando não se interpreta que o país mudou e que os eleitores também mudaram, a possibilidade de terminar um desastre eleitoral é muito grande. Paulo Nicoli tem uma pergunta também ao Segré. Primeiro, boa tarde, Segré. Uma honra poder falar com você. São 2 questões, na verdade. A primeira delas é em relação a forças armadas, grupos evangélicos ou religiosos, demais religiões dentro da Argentina. Existe algum apoio manifesto, explícito, como houve com Bolsonaro em 2018? E a segunda questão é como que a imprensa enxerga essa visão anarcocapitalista, né? Empresários, economistas, como que a opinião pública tem visto isso na Argentina? Como uma solução ou um novo problema? Primeira, a questão das Forças Armadas. Aqui as Forças Armadas foram muito dilapidadas em termos orçamentários e em termos da sociedade. De fato, morreram na época do terrorismo de Estado, no terrorismo da esquerda, na época em que o próprio peronismo era governo. Estamos falando de 1974. E aí teve muita gente que perdeu a vida por esse terrorismo da esquerda. Mesmo assim, hoje você vê que tem muita gente que perdeu a vida ou desapareceu, sumiu, no governo militar, que ele cobra uma aposentadoria, o familiar cobra uma aposentadoria. Mas as pessoas que morreram fruto desses ataques do terrorismo da esquerda, eles não recebem absolutamente nada. Então é como que quando tinha o governo, o Estado que não era democrático, a ditadura militar, ele ia contra a defesa da população, essas pessoas que morreram, elas têm um benefício do Estado. Mas as pessoas que morreram do outro lado, em função do ataque da esquerda, são desconsideradas. Então aqui os militares, as Forças Armadas, não têm participação ativa na vida política. Agora, se tem um medo um pouco no ar em relação às ideias anarcocapitalismo, não pela última parte, pelo capitalismo, e sim pela primeira parte da palavra, anarquia. Anarquia é uma não existência do Estado. E o Estado sabemos que tem que existir, pelo menos de uma forma leve, de uma forma pequena enquanto a tamanho. O Javier Milei defende isso, a Bullrich também defende isso, porque quando você observa, desde a crise de 2002 até hoje, 20 anos, 21 anos, observamos que naquela época, que foi uma das piores crises da Argentina, a quantidade de pessoas que trabalhavam no Estado eram 2,5 milhões. 20 anos depois são 4,5 milhões. Naquela época eram 2 milhões de pessoas que recebiam ajuda social. Hoje são 25 milhões de pessoas. E aonde que está o fechamento errado da conta?
Na época eram 5,8 milhões de pessoas que trabalhavam, aportando ao sistema para bancar o funcionalismo público e a quantidade de pessoas que recebiam ajuda. E hoje, 21 anos depois, continuam sendo 5,8 milhões também. Então a conta não fecha e por isso a crise argentina está como está. Agora, Segré, para eu finalizar, eu queria, como uma pessoa que gosta muito da Argentina, já falei, eu vou muito a Mendoza. Mendoza é uma cidade linda, que tem uma arquitetura de primeiro mundo, é uma cidade sísmica com terremoto, e ela tem uma arquitetura que nunca se viu no mundo. No século XIX, na Europa, se dizia o seguinte: fulano é rico como um argentino. Tanto que durante o século XX a gente viu florescer os grandes nomes da literatura da América Latina, os maiores juristas da América Latina. A América Latina, ela sempre via Buenos Aires como a Paris dos trópicos, e nós temos uma vida cultural muito pujante, temos uma escolaridade muito alta, uma cultura muito significativa na Argentina. Como é que se chegou a esse ponto de governo após governo se privilegiar regimes populistas nascidos de um peronismo torto? Coloque populismo de esquerda e qualquer coisa boa será detonada em poucos anos. Esse é aí que funciona. Você sabe, Pavinato, para compartilhar com a nossa audiência, o primeiro metrô da América Latina foi na Argentina, em Buenos Aires, em 1913, quase 40 anos antes do metrô de São Paulo. A quantidade de livrarias que tem a cidade de Buenos Aires é uma das maiores do mundo em termos de cidade. Mas essa cultura que você menciona, essa educação, já era, não é mais. E isso por quê? Porque o populismo de esquerda precisa mudar o conceito do PBI, que é Produto Bruto Interno, para outro conceito, que é pobres, brutos e inflacionados. E eu falo de brutos não pela fortaleza, sino pela carência sobre determinado assunto. A ignorância sobre determinado assunto não é pejorativo. Esse é o PBI do populismo de esquerda. Até 1945, a Argentina tinha uma das economias mais pujantes do mundo. Em 1895, o PBI per capita da Argentina era superior a de todos os países europeus. E em 1960, o produto interno bruto da Argentina era o dobro do Brasil. Em 1980, igual. E hoje, o estado de São Paulo tem mais PBI do que a Argentina inteira. E a produção de Mato Grosso do Sul é maior agropecuariamente que toda a República Argentina. Vote populismo de esquerda no país e aguarde. O resultado vai ser catastrófico. Segré, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. E imagina. Boa sorte aí para a Argentina, né? Obrigado. Nós vamos fazer igual. Vamos precisar. Né, esse sujeito, essa ultradireita, que o resultado das urnas expresse o que o povo quer. E não esta frase boba que o nosso presidente costuma dizer, que a democracia vença as eleições. Não, as eleições são a democracia e não o resultado dela. Muito obrigado, boa tarde. Abraço, Pavinato.